Teve jogador do Flamengo indo parar no hospital depois de levar soco na cara em treino na manhã dessa terça-feira. Vídeo de hoje do canal do Nicola te esclarece os últimos detalhes de nova confusão no rubro-negro. Bora contar também sobre Corinthians, quanto é que o Timão fatura com a transferência do Carlos Augusto para Inter de Milão. Vou te trazer detalhes também sobre a expectativa de recorde de público e de renda no São Paulo para a partida dessa quarta-feira. Tudo sobre o Palmeiras, que ganhou, entre aspas, de presente, a chance de viajar de graça com o avião da Leila Pereira. Torcedor do Palmeiras está contestando essa informação. Vou falar também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças, Payet desembarcando antes de viajar da França para o Rio de Janeiro. O Payet mandou mensagem para o torcedor vascaíno. Tem muita coisa legal a partir de agora. Antes de passar tudo, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Já tô colocando na tela logo de cara os dois grandes jogos dessa quarta-feira pela Copa do Brasil com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Tem São Paulo e Corinthians, 19h30, partida de ida. Vitória do Corinthians por 2-1, para mim o São Paulo vence. Já no duelo entre Flamengo e Grêmio, vitória do Flamengo fora de casa, 2-0 no Sul. Para mim, nessa quarta-feira dá empate. E você? É bom de palpite? Manja de futebol? Então pegue agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro. Não se esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Neymar no Al Hilal. Já houve um anúncio oficial através de um vídeo e a partir daí filas gigantes em lojas do Al Hilal na Arábia Saudita, todo mundo querendo comprar a camisa 10 do novo craque brasileiro. Bora contar também que o Flamengo entrou com um recurso para impedir que o Vasco jogue no domingo no Maracanã. Você vai lembrar que o Vasco havia pedido ao consórcio Maracanã para ter o direito de jogar contra o Atlético. O consórcio disse não, o Vasco conseguiu na justiça uma liberação para atuar. Agora o Flamengo tenta melar essa possibilidade. Vou contar também que o Guardiola confirmou uma lesão séria em Kevin De Bruyne. O meia belga vai parar por alguns meses, o que deve aumentar a proposta do Manchester City para contratar Lucas Paquetá do West Ham. Para completar o giro de notícias, Marcos Leonardo contrariou seu pai e seu empresário e pediu para voltar a treinar no Santos. Deve ficar à disposição do técnico Diego Aguirre para o confronto do próximo fim de semana contra o Grêmio. Hora de falar sobre o Botafogo. Boa notícia para o Botafogo. Tem jogador saindo. Aí você vai falar, pô, como é que é boa notícia? Jogador saindo. É que o Gustavo Sauer está fora do Botafogo, empréstimo de uma temporada com o Rizespor da Turquia. O Botafogo tentava negociá-lo já há algum tempo, várias propostas haviam sido recusadas pelo atleta. O Botafogo tinha intenção de negociá-lo porque o Sauer tem um dos maiores salários do elenco, algo na casa de R$1 milhão por mês, e um aproveitamento. O custo-benefício dele é avaliado como ruim, 27 jogos na temporada, só 7 gols marcados, muito mais reserva do que titular. Um jogador desgastado com o torcedor, com a saída dele, o Botafogo economiza em 12 meses cerca de R$12 milhões. Também está estipulado no contrato de empréstimo a possibilidade de compra do Rizespor, caso o atleta seja bem aproveitado no futebol turco. O Sauer, que foi a quarta contratação mais cara da história do Botafogo, R$10.200.000, jogador que pertencia ao Boa Vista de Portugal. Hora de falar sobre um presente, entre aspas, da Leila Pereira. O torcedor do Palmeiras não encarou bem a notícia que o Verdão vazou nas últimas horas de que a Leila, muito boazinha, decidiu liberar o avião dela de graça para que o Palmeiras viaje até a Colômbia. Você sabe que na semana que vem o Palmeiras começa a decidir a vaga nas semifinais da Libertadores contra o Deportivo Pereira. A partida de ida está marcada para a próxima quarta-feira na Colômbia. Pois bem, ainda não há, por parte da empresa da Leila Pereira, essa empresa de aviação, há uma liberação para voos comerciais. Tem uma burocracia que ainda não foi alcançada, ou seja, a Leila não pode disponibilizar o avião dela para o Palmeiras cobrando algo. A avaliação feita pelo Palmeiras é de que essa viagem com concorrentes custaria R$1.200.000. Para não ter de fazer algo com a concorrência, a Leila permitiu que os atletas viajassem no avião dela sem qualquer custo. Ela vai assumir esse ônus de R$1.200.000. Fui verificar as respostas de torcedores do Palmeiras, as postagens dos setoristas sobre esse tema, postagens feitas a partir de informações que vieram do próprio Palmeiras. Torcedores alviverdes nem um pouco animados com a notícia.
vários deles dizendo que não existe nada de graça com a Leila Pereira, daqui a pouco é capaz dela cobrar essa dívida como fez em relação a empréstimos para contratação de atletas, que ela ganha muito com a divulgação da empresa dela por levar o Palmeiras, fazendo vídeos, fazendo stories, utilizando a imagem dos jogadores durante o voo. Então, esse 1.200.000 não é um presente, sim um negócio, uma permuta, uma negociação comercial. Queria muito saber a sua opinião, você está de que lado? Você acha que a Leila está sendo boazinha, liberando o avião dela e gastando 1.200.000, ou o Palmeiras está fazendo uma permuta certa, correta, e está tudo bem? Estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Só para arrematar, vale a lembrança de que o Palmeiras viaja na próxima segunda-feira, voo de mais ou menos 6 horas, sem escalas. É a segunda vez que o Palmeiras utiliza o avião da Leila. A primeira havia sido para um confronto contra o Fluminense no Rio de Janeiro. A curiosidade na oportunidade é que o time que saiu do CT da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, e teve de ir até Sorocaba para embarcar de lá, era lá que o hangar da Leila Pereira funcionava. Dessa vez, a viagem parte de Guarulhos. Bora falar agora sobre Payet, novo reforço do Vasco. Desembarca nessa quarta-feira por volta de 5h30 da manhã no Galeão. Antes de iniciar a viagem no avião, ele fez um vídeo dizendo o seguinte, abre aspas, é a primeira vez que eu sinto uma expectativa tão forte pela minha chegada. Não foi uma decisão respaldada por dinheiro. Estou indo por um projeto, fecha aspas. Payet está demonstrando muito ânimo em jogar no Vasco. Maior salário da história do clube, acima de R$1 milhão por mês. Primeiro jogador francês a vestir a camisa Cruz Maltina. O desembarque deve acontecer diante de algumas centenas, talvez milhares de pessoas no Galeão. A expectativa, a mobilização entre torcedores do Vasco é para que ele seja recebido por bastante gente e comece a entender o tamanho que ele vai ter com a camisa do Vasco. Só para arrematar sobre o clube, o Independiente da Argentina fez proposta para contratar Capasso, zagueiro que foi adquirido pelo Vasco no início da temporada. O Vasco tem problemas em relação ao pagamento do atleta. O Atlético Tucumã, que é dono dos direitos do Capasso, já foi inclusive à FIFA para cobrar o Vasco da Gama, mas o Vasco decidiu por manter o Capasso, dizendo não para o Independiente. Na hora de falar sobre o Corinthians, queria te atualizar sobre quanto o Corinthians vai faturar com a transferência de Carlos Augusto, lateral esquerdo revelado no Timão, vendido ao Monza por 4 milhões de euros e agora ele vai por empréstimo à Inter de Milão, mas com obrigação de compra. O empréstimo é de 2 milhões de euros e no fim dessa temporada de empréstimo a Inter de Milão é obrigada a comprá-lo por 13 milhões de euros. Tudo isso já está acertado, ele inclusive já foi apresentado. Quando o Corinthians vendeu o Carlos Augusto para o Monza por 4 milhões de euros ou 26 milhões de reais na oportunidade, ficou combinado que o Timão teria direito a 60% da mais-valia, ou seja, ficaria com mais da metade daquilo que o Monza lucrasse. Então qualquer negociação acima de 4 milhões, o que passasse desses 4 milhões, 60% era do Corinthians, o restante ficava com o time italiano. Como o negócio foi fechado em 13 milhões de euros, o Timão fica com, desses 9 milhões de euros, 60% desse valor. Isso equivale a 5 milhões e 800 mil euros ou 31 milhões e 800 mil reais. Vai faturar muito mais no fim dessa temporada lá na Europa do que quando o jogador se transferiu para o futebol europeu. Carlos Augusto, que deixou muito boa impressão no Monza, deve ser titular absoluto também na Inter de Milão. Bora falar agora a respeito de Alexis Sanches. Tenho contado para vocês que, ao contrário do que muitos jornalistas publicam, a chance dele vir ao Brasil é pequena. Até porque o Alexis Sanches tem ainda a expectativa de jogar num clube gigante do futebol europeu. Enquanto é procurado por clubes daqui, ele tem feito pedidas astronômicas. Entre elas, quer receber algo na casa dos 2 milhões de reais por mês, assim como Suárez, atacante do Grêmio, e Dudu, atacante do Palmeiras. Esses são os dois jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. O Suárez fatura 2 milhões e 200 mil por mês, enquanto o Dudu fatura 2 milhões e 100 mil. A expectativa dos clubes que negociam com o Sanches era de um acordo financeiro menor. Difícil imaginar que ele venha jogar no Brasil. Na semana passada surgiram até especulações de que ele estaria procurando casa no Rio de Janeiro. A informação que eu tenho é bem diferente dessa. Bora falar agora sobre a grande treta da terça-feira. Gerson, meio atacante do Flamengo, deu um soco na cara do Varela, lateral direito do próprio Flamengo. A confusão aconteceu na manhã dessa terça-feira no Ninho do Urubu durante um treino. Tudo começou quando o Gerson deu uma entrada um pouco mais forte no Varela. O Varela não gostou e foi reclamar, foi desabafar com o Pablo, zagueiro também do time reserva. O Gerson ouviu e foi tirar satisfação. O Varela, incomodado, tentou acertar um soco no Gerson, que desviou e revidou com um soco no nariz do Varela, que precisou de atendimento no hospital. Foi detectada uma fratura. O Varela vai precisar, inclusive, da utilização de uma máscara, caso ele
que seja utilizado pelo Sampaoli nessa quarta-feira vai precisar da utilização dessa máscara para não agravar essa fratura no nariz. O mais maluco de toda essa história foi a forma como o Flamengo se comunicou com o público para tratar sobre o assunto. O Flamengo soltou uma nota dizendo que foi um entreveiro normal de treino, por conta da disputa de atletas, os caras com muita vontade de treinar. Entreveiro maluco esse, né, em que um jogador vai parar no hospital com o nariz fraturado. Segundo caso de agressão em menos de 20 dias, vale a lembrança de que o ex-preparador físico do Jorge Sampaoli acertou um soco na cara do Pedro e acabou sendo despedido. Disseram que ele pediu demissão, a verdade é que o Flamengo decidiu por dispensá-lo. Enquanto tudo isso acontecia, Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, estava na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Enfim, depois da confusão, o Sampaoli, que num primeiro momento tratou o assunto como normal, reuniu os líderes para definir sobre uma punição ao Varela e ao Gerson. Não deve haver, pelo menos até agora, uma suspensão dos jogadores, algo diferente que aconteceu com o Pedro. Vocês vão lembrar que o Pedro ficou suspenso de uma partida por conta da confusão, por ter faltado a um treino. Já no caso de Varela e Gerson, eles devem estar à disposição para o confronto dessa quarta-feira contra o Grêmio, mas serão multados. Jogadores do Flamengo foram liberados e se apresentam às 11 da manhã dessa quarta-feira, quando iniciam o período de concentração até a hora do jogo. Partida marcada para as 9h30 da noite no Maracanã. Flamengo que não pode perder por mais de um gol de diferença para passar a próxima fase. Hora de falar sobre expectativa de recorde de público e renda no Morumbi para essa quarta-feira, jogo contra o Corinthians. São Paulo não tem divulgado nas últimas horas, nos últimos dias, as parciais de ingresso. Algo super comum nos grandes jogos, mas o São Paulo decidiu por não fazer qualquer divulgação. De qualquer forma, a expectativa é de que o São Paulo alcance os recordes pelo menos de 2023. A maior renda na temporada foi no jogo contra o Palmeiras, 4 milhões e 100 mil reais. O maior público foi contra o Santos, quando 58.127 pessoas estiveram no estádio tricolor. Em outros tempos, o São Paulo colocava mais de 62 mil pessoas com enorme frequência, mas a polícia acabou por criar uma série de bloqueios que impedem que o São Paulo venda mais ingressos. O tricolor afirma que para esse jogo conseguiu colocar à disposição do público esses 62 mil ingressos e a expectativa é de que essa marca seja alcançada. Vale a lembrança de que houve um acréscimo, um reajuste no preço das entradas, o ingresso mais barato a R$ 75, o mais caro a R$ 800. O tricolor precisa vencer por 2 gols de diferença para passar para a final da Copa do Brasil. Se vencer por 1 gol de diferença, decisão nos pênaltis, qualquer outro resultado classifica o Corinthians. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Que história é essa de que Fausto Vera tem problemas pessoais? Informação de alguns dias atrás da Gazeta dava conta de que o atleta vinha sofrendo com crises de ansiedade devido a problemas pessoais. Estaria relacionado à namorada dele, a cantora e modelo Aldana Mas. Ela até chegou a vir ao Brasil com ele nos primeiros dias, pós-mudança da Argentina, mas decidiu voltar para lá para seguir tocando a sua carreira de cantora e modelo. E isso, ao que parece, de acordo com a apuração da Gazeta, mexeu com a cabeça do atleta. O Fausto é muito introspectivo, não divide as coisas com as pessoas, tem se isolado de todo mundo, sofrido com crises de ansiedade, e isso se reflete no futebol dele. Uma das contratações mais caras feitas pelo Corinthians nos últimos anos não tem conseguido render nem perto daquilo que se imaginava. Nessa terça-feira, diante de toda a repercussão, o jogador, o Fausto Vera, decidiu se pronunciar nas redes sociais escrevendo o seguinte: abre aspas, só para esclarecer, estou 100% saudável e muito feliz aqui. Mas esclareço porque recebo muitas mensagens perguntando, mesmo de pessoas que conheço. Saudações a todos e vai Corinthians. Ele ainda completa dizendo para não acreditarem em tudo que se lê, até porque tem muita gente falsa com páginas ruins. Trazendo os dois lados para você tirar suas próprias conclusões, que de fato o nível de atuação do Fausto Vera caiu, isso é algo óbvio, mas tem essa questão aí, o jogador garantindo que não há nada. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta às 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!